Bom dia a todos! Eu sou o Álvaro Venegas, aqui da Engie, e vamos falar hoje sobre a transformação digital nas assinaturas eletrônicas de documentos, de processos, para que a gente diminua um pouco o papel circulando e dê agilidade para a nossa empresa. Inicialmente, a gente vai apresentar a nossa empresa, que é a Engie DTP Multimídia, que ela foi fundada em 1983 e tem a sua sede em São Paulo. Então, aqui está o nosso prédio em São Paulo. Temos escritórios em Curitiba e também escritórios em Brasília. Em Curitiba é meio andar, em Brasília é um terço de andar e no Rio de Janeiro trabalhamos em coworking. Atendemos hoje mais de 180 instituições de ensino pelo Brasil e temos como áreas de atuação toda a parte de treinamentos oficiais, em específico da Adobe, Autodesk, Microsoft, Google for Education. Temos a parte de consultoria de implementação, licenciamento de software e hardware, e com isso nós conseguimos entregar uma proposta de valor única, né? Existem várias empresas que simplesmente fazem vendas de licenças de software, outras que fazem somente o treinamento. Agora, que faz a parte de consultoria, implementação e fornecimento com a capacitação da força de mão de obra das empresas, aí realmente a nossa empresa se coloca nesse patamar, trazendo uma proposta de valor única, né? Nas seguintes áreas, na parte de design, tanto graphic como web, né? Tanto é que nós somos pioneiros no web design quando da chegada da internet no Brasil. Nós também fomos bastante pioneiros na parte de mobile, tanto para Android quanto para iOS, e mais recentemente os sistemas híbridos, né? Como, por exemplo, o Ionic. E temos também a nossa vertical de arquitetura e engenharia, como, por exemplo, com o mundo da Autodesk, onde, além de centro de treinamento, também somos revendedores autorizados. Temos uma vertical de saúde que já está completando 4 anos. E negócios na parte de Business Intelligence com Microsoft, né? Em especial o Power BI, que tem sido aí uma grande conquista, né? Para quem faz os treinamentos, para as empresas que acabam por adotar o Power BI, porque com isso a gente acaba conhecendo melhor o nosso próprio negócio, trazendo então novas alternativas para crescimento dos negócios. E a parte de educação com a transformação digital, né? Então, temos aí um arcabouço bem legal, né, de soluções, em especial com a Adobe, que é o foco do nosso encontro de hoje. Nós temos, então, o mundo do Adobe Sign, que será responsável, então, pelas assinaturas eletrônicas em contratos e em processos operacionais das empresas. Então, nós temos aí uma ação bastante próxima ao pessoal de educação, né? Onde nós chegamos, então, com a atualização tecnológica para professores e também no mundo da Adobe, também no mundo da Autodesk. Temos aí um trabalho conjunto com várias instituições de ensino. Tomamos parte também em congressos. Defendemos sempre a transformação digital na educação, né? Tanto como um elemento de aumento de receitas, né? Porque os alunos querem sim processos digitais, porque as empresas precisam e o emprego está
justamente onde estiverem os processos digitais, né? Então, e para que isso aconteça, nós precisamos engajar professores, precisamos engajar alunos nessa batalha aí do mundo digital. E aí temos feito as apresentações em instituições de ensino, para educadores, para implementar, então, nas instituições de ensino. Olha lá, então temos aí um trabalho que não é só em São Paulo, né? Não é só em Brasília, não é só no Rio e em Curitiba, né? Então aqui, por exemplo, em Santa Catarina, aqui lá em Goiás, né? E assim por diante. Então temos aí um histórico já bem consolidado de relacionamento com instituições de ensino dos mais diversos portes, né? E aí temos então um conjunto bem seleto de instituições que são clientes parceiras, né? A partir aqui de São Paulo, a partir da ENGE de Curitiba, a partir da ENGE de Brasília, do Rio de Janeiro, da nossa representação no Nordeste. E atendemos também as empresas, né? Porque nem sempre a cátedra, né? Nem sempre o mundo acadêmico está conseguindo entregar profissionais já capacitados nas novas tecnologias, né? Então, o pessoal faz um atalho mandando, então, sua própria força de trabalho, seus próprios colaboradores virem fazer treinamento conosco, né? Então, por isso, nós temos aí treinamentos durante os dias úteis, né? Da mesma forma que nós atendemos também pessoas físicas que vêm fazer treinamentos presenciais à noite ou mesmo online, ao vivo à noite e até mesmo aos sábados, né? Muito bem. Então, o nosso foco hoje é o Adobe Sign, onde nós temos, então, um típico ciclo de um contrato, né? Então, um contrato ele parte com uma etapa interna e depois uma etapa externa, né? Geralmente. E dessas 22 etapas típicas de um contrato, 15 acabam sendo etapas manuais. O que nós queremos? Encurtar o tempo, encurtar o número de passos que vão ser dados para a geração de um contrato, né? Então, muito bem. Então, o Adobe Sign ele entra nessa solução para justamente viabilizar algo que, principalmente em momentos como vivemos de pandemia, né? As pessoas não podem estar todas no escritório ao mesmo tempo para assinar um contrato e muitas vezes estão em cidades diferentes, estados diferentes, até em países diferentes. Então, vamos ver como é que o Adobe Sign vai resolver, então, a questão de que 30% do tempo da força de trabalho acaba sendo liberada com o uso do Sign, né? Quando essa pessoa, obviamente, trabalha com contratos, né? E, olha lá, e 1/3 das pessoas acaba alegando falta de assinaturas, rubricas típicas, né? No momento de transações contratuais, né? Até outro dia, nos mandaram aí um contrato, a pessoa assinou a última página e não rubricou as demais, né? Então, é o típico problema que acaba acontecendo com 1/3 dos contratos, né? E, olha lá, falta e falhas de automação e integração afligem 63% das pessoas, né, nas empresas. Então, o Sign ele vem para nos ajudar aí a resolver, a equacionar uma boa parte desses problemas, né? Então, olha lá, o que nós queremos? Acelerar o processo do negócio, fazendo uso, então, do Adobe Sign, que ele vai nos dar uma solução prática, rápida e legal, né? Não adiantaria termos aí
um fluxo automatizado de aprovações, etc., que pudesse depois ser contestado judicialmente quanto à sua forma, né? Mais para frente a gente vai falar, inclusive, que existem casos aí de pessoas que já conseguiram valorizar e realmente a entender que existem até legislação internacional, além da legislação local aqui no Brasil, já permitindo, então, assinaturas eletrônicas, né? Ok? E aí, sim, a gente vai poder assinar documentos em navegadores, no smartphone e até mesmo nos nossos aplicativos, a partir do momento em que a gente faça o quê? Integração entre sistemas, né? Coisa que é bastante possível e desejável no momento em que a gente está trabalhando com o Adobe Sign. Aqui, só para a gente poder reforçar, né? Olha lá, pessoal, tipicamente faz o contrato, gera o PDF, manda por e-mail, a pessoa imprime, assina, digitaliza, manda novamente por e-mail, a outra pessoa imprime, pega a nova assinatura, digitaliza e aí coloca lá num tipo Dropbox para fazer o armazenamento, e aí coloca um link no seu sistema indicando onde está armazenado, e aí manda depois uma cópia de todo o contrato assinado. Então, isso daí demanda um tempo danado, demanda um esforço e muitas etapas manuais, né? Então, olha lá, quando a gente vier para o Document Cloud, né, que é a solução de uma maneira mais ampla, nós vamos ter, então, como fazer com que o Adobe Sign ele nos ajude bastante, porque nós podemos pegar um contrato convertido em PDF, deixá-lo já bem revisado. A partir daí, então, nós colocamos no Adobe Sign para fazer a coleta de assinaturas, que poderão ser feitas em aplicativos móveis ou no próprio navegador de computador e também através de APIs, né, de sistemas de interface com as nossas aplicações, né? Então, com isso, a gente passa a ter o quê? Processos 100% digitais, né? E aí o pessoal fala, mas por que Adobe? Adobe não é a empresa do Photoshop? Sim, ela é muito conhecida por ser uma empresa do Photoshop, né? Mas também ela é a detentora da patente original do PDF, né? Do Portable Document File, né? Ou Portable Document Format, né? Como poderiam ser também traduzidos o conteúdo do PDF, né? E o PDF, então, depois de um determinado momento, ele foi aberto, tanto é que ele faz parte de uma ISO, né? Então ele já é um padrão internacional de documentos eletrônicos, né? E aí a Adobe abriu mão do PDF 1A, que é o PDF aberto tranquilo. Agora o Adobe Sign, ele vai usar o PDF protegido, né? O que acaba se dando uma consistência toda para a Adobe. E a Adobe é uma empresa que tem 38 anos e que no ano passado já processou nada mais, nada menos do que 8 bilhões de documentos, né? 8 bilhões de documentos, tendo interface já localizada para 26 idiomas, e sendo que para 18 a gente pode já fazer o uso da interface completa do desenvolvedor do documento, né? Então, é uma empresa bastante sólida. Então, quem está fazendo a opção por Adobe Sign não está errando, pelo contrário.
está acertando e acertando bastante. E aí a solução mais ampla, né, do Document Cloud possibilita que a gente venha a produzir, então, os documentos em PDF, integrando no mesmo documento, vejam só, a gente pode colocar ilustrações, imagens digitalizadas, arquivos de Word, etc. E aí, no mundo do Adobe Sign, nós fazemos, então, o processamento de assinaturas, como a gente vai ver de uma maneira muito legal, possibilitando depois integrações com outros sistemas e automatizando, então, fluxos de trabalho, né? E aí gerando, então, e também nós temos o quê? Integrações pré-prontas, né? Então, o pessoal do Salesforce, né? Que é um software bastante, uma solução bastante utilizada por grandes empresas, você pode colocar o processo de venda integral no Salesforce, incluindo a assinatura dos contratos de venda, por exemplo, dos contratos comerciais. Então, isso é muito legal e já tem integrações pré-prontas, né? Então, o que a gente vai possibilitar é que a gente tenha uma condição de gerar a partir do PDF, colocar quem que vai fazer, vamos poder orquestrar isso, quem assina primeiro, quem assina depois, qual dos dois, por exemplo, pode assinar, ou um ou outro. Depois nós temos como analisar qualquer tempo e, acima de tudo, a gente tem como executar o nosso workflow, coletando as assinaturas, chegando a um documento final. E esse documento final, então, ele vai ser guardado pela Adobe e, mais do que isso, ele vai ser auditado pela Adobe. Então, a gente pode receber um documento já com todas as assinaturas e auditoria dizendo quem assinou cada documento e que dia, e inclusive qual IP onde se encontrava, né? Então, já quase colocando a mão na massa, a gente vai ter no Adobe Sign como solicitar assinaturas, a gente tem como preencher e assinar, a gente tem como criar um formulário, um modelo de contrato no qual ele automaticamente vai colocar, por exemplo, o nome da pessoa, o e-mail, as informações complementares da pessoa, para fazer a coleta e sair distribuindo. Então, é o típico caso, então, de universidades e escolas que precisam agilizar a sua rematrícula, evitando, então, contratempos, né, de ter muita gente na secretaria fazendo, então, uma aglomeração de pessoas para fazer um processo que é relativamente simples do ponto de vista da nossa solução do Adobe Sign. Razão pela qual muitas instituições de ensino estão nos procurando aí em regime de urgência, porque eles têm essa necessidade. Como é que eu vou fazer a rematrícula, assinar o contrato, da mesma forma que se nós estivermos implementando um código de ética na universidade, na faculdade, nós vamos precisar que todos os alunos, todos os professores e funcionários façam, então, a adesão ao código de ética, por exemplo. Então, nós temos até uma operação que se chama Mega Sign, né? Então, nós podemos pegar lá centenas, até milhares de nomes, e-mails e fazer com que o nosso sistema automaticamente monte os contratos e já os envie para cada um dos nossos clientes, alunos, etc., para que eles já assinem o contrato. Muito bem. O Fill & Sign é o aplicativo que a gente coloca no smartphone para facilitar a nossa vida. Com ele, se eu receber um documento para assinar, ele já me avisa antes mesmo do e-mail, né? Então, isso é muito legal também para pessoas que precisam aprovar processos todo dia. É um aplicativo e tanto. Muito bom.
Então, aqui é o típico caso, né? Que nós vamos fazer. Então, a pessoa fez o login e vai, então, fazer o quê? Solicitar assinatura. Então, para solicitar assinatura do documento, mais importante até do que ter o documento é ter a ideia de quem é que vai assinar. Então, a gente já coloca aqui, qual o e-mail da pessoa que vai assinar. Muito bem. Aí nós podemos também criar grupos, né? Então, eu tenho um grupo de aprovação da diretoria, grupo de aprovação de gerentes, grupo de aprovação de diversas formas, e aí a gente vai, então, tendo como criar os grupos. Uma vez com grupos criados, fica bastante simples depois na operação de processos em empresas, principalmente, né? Olha lá. E uma coisa que é importante, o Adobe Sign também possibilita que a gente possa ter o quê? Um contrato híbrido. Num determinado momento, por exemplo, eu tenho 5 assinaturas e a penúltima assinatura é de uma pessoa que não tem acesso à internet, não consegue usar computador, nem smartphone. Então, a gente coleta as assinaturas iniciais, imprime, coleta a assinatura, passa no scanner e volta para o processo híbrido, e aí ele continua no processo digital. Então, a gente consegue fazer até essa parte aí que poderia gerar algum problema em algum momento, ok? Nós podemos rastrear a gestão dos documentos, né? Quantos foram enviados para mim que eu preciso assinar, quantos estão em rascunho, quantos já saíram para assinatura, quantos já foram assinados, quantos eu já arquivei, do ponto de vista de não ter que me preocupar mais com eles, quantos modelos de contratos eu já tenho pré-prontos, né? E a gente pode também fazer como um formulário de internet, né? Para a pessoa poder rapidamente se cadastrar, por exemplo, no caso em que a gente exige mais informações no contrato, né? Então, ontem, por exemplo, eu recebi um contrato em que eu precisava escrever literalmente o endereço da empresa. Então, esse tinha cara de formulário web. Muito bem. E aí, olha lá, quando a gente está com a ideia de uso de celular na transformação digital, nós temos, inclusive, esse aplicativo muito importante, que é o Adobe Scan. Então, ele já faz a digitalização para nós de documentos, tirando, inclusive, a paralaxe, né? Ele tira a perspectiva, então fica com cara de ter sido digitalizado também, tá? E aí nós temos integrações várias que podem ser feitas, né? Então, olha lá, Send for Signature, direto do Office. Então, eu estou trabalhando num arquivo de Word e já peço direto. Ele, num clique só, ele já vai pedir para quem é que eu quero que assine e ele já faz a conversão para o PDF sem que a gente tenha que parar do Office, salvar como PDF e aí dar o início da operação, ok? Muito bom. Quando a gente vai colher várias assinaturas em massa, né, que é o Mega Sign, olha lá, para quem que a gente vai mandar, para quem que a gente vai enviar cópias ou não, e aí a gente vai poder, então, fazer a carga da lista de e-mails das pessoas que vão usar, e aí é um arquivinho de Excel, já resolve o assunto. Ah, mas eu tenho um acesso a banco de dados? Também será possível. Formulários na web, né? Olha lá, fica algo bem importante, bem interessante para a gente poder fazer. Aqui também é muito legal, a gente pode escolher qual o idioma da pessoa que vai receber. Eu posso fazer tudo em português e para determinadas pessoas dizer que a interface delas vai ser inglês, espanhol, coreano e assim por diante. Então, como eu costumo dizer, se vocês quiserem ir sofisticando, é possível e a gente tem como atender, inclusive,
todas essas necessidades, né? Olha lá, depois nós temos uma biblioteca também de documentos, né? De contratos, então dependendo do contrato a gente vai poder disponibilizar para que haja um trabalho colaborativo com outros colegas de trabalho, né? Então isso é muito interessante e tudo no afã de ganhar tempo, né? Então lá, dependendo de como nós queremos um projeto, nós podemos ter um aprovador ou o pai do aluno ou o aluno assinam e aí há o aceite final do contrato, né? Muito bom. Olha lá. E isso pode ser utilizado, inclusive, nas integrações com outros sistemas. Aqui, por exemplo, é o caso do Salesforce. E aqui a gente já está falando, olha, com o que a gente já tem como fazer integrações, né? Então, esse Ariba aqui é um sistema de gestão de compras e procurement para grandes empresas, né? Então, olha lá. E aí sim, nós temos o Adobe Sign e alguns serviços já do Acrobat, né? Que constitui, então, o tal do Adobe Document Cloud, né? Ok? Então, a gente consegue aí uma série de integrações bem bacanas, né? Para que a gente consiga ir sofisticando cada vez mais as aplicações. Embora, nos dias de hoje, 95% resolve seus problemas ainda sem a necessidade de integração. Quem quiser, já tem ferramental pronto para isso. Ok? Então, aqui, só para dizer, né, a Equifax, que está no mundo todo, é uma grande multinacional, ela fez a troca do DocuSign para o mundo do Adobe Sign, né? Então, fizeram lá uma bela economia, eles têm 3 milhões de transações por ano, né? Então é um cliente grande, e partiram então para o que o pessoal da Adobe chama de ETLA em Sign, especificamente em Sign. Então, um case de sucesso aí bem legal da turma da Adobe, né? Então, muito bem, olha lá, para quem usa Salesforce é muito importante, né? Então, olha lá, lembra que eu falei que é possível fazer a auditoria dos documentos que a gente está colocando para assinatura? Olha lá, então a gente fica sabendo quando foi criado o documento, quando ele foi enviado para a primeira pessoa para ser assinado, quando o documento foi visualizado, quando, no caso aqui, alguém pediu uma alteração de documento antes da primeira assinatura, isso é possível. A partir do momento em que coletou a primeira assinatura, não se mexe mais no documento. Ah, mas precisa, é necessário? Sem problema, cria-se um novo documento e dá-se baixa naquele anterior, ok? E aí a gente tem, no caso de modificação antes da primeira assinatura, foi modificado, todo mundo deu ciência, aí sim, uma pessoa assinou e aí o documento começou a andar, ok? Então, típico caso aí de NDA, né, ou Non-Disclosure Agreement, então a gente fica sabendo, olha lá, ó, inclusive, que dia, hora e qual o IP que a pessoa estava no momento da verificação do documento e no momento da assinatura também, ok? Com isso a gente tem a questão da legalidade, né? Porque nós conseguimos ter a identidade de quem criou, de quem assinou, né? Nós temos a integridade que, uma vez assinado, ninguém mais modifica documento, então isso é importantíssimo. E temos o quê? A confirmação, né? A certeza de que ninguém assinou por acaso. Para se assinar, a pessoa tem que ter recebido o e-mail para dar início, ou estar no Adobe Sign. No Adobe Sign ele é avisado para poder assinar. Existe um momento de leitura do documento e depois o de assinatura, né? Ok?
Então, tem até aqui um link que depois vou deixar mais claro para vocês, onde a gente pode ter mais informações sobre isso. Então, são os tais 3 Is, né? Identidade, integridade e intenção, né? Então, muito bem. Nos Estados Unidos, a lei de assinatura eletrônica é da década de 2000. A ideia é que você tenha uma autenticação do usuário, tenha uma trilha de auditoria e depois o documento é protegido e tem a sua autenticidade atestada por uma terceira parte, no caso a Adobe, no nosso caso, ok? Então, muito bem. No Brasil também nós temos a medida provisória 2200, que acabou depois sendo convertida em lei, para as assinaturas eletrônicas. E temos a ideia do quê? Assinaturas eletrônicas avançadas, que é o nosso caso, as assinaturas eletrônicas qualificadas e depois as qualificadas são aquelas em que nós temos o quê? A tal da assinatura digital com o token, né? Como, por exemplo, o eCPF. Ok? Então, mas eu exijo que tudo seja com eCPF. Então, aí nem precisaria de ser documento eletrônico. Poderia ser um sistema que solicita num formulário eletrônico que a pessoa esteja conectada e ligada com o próprio token, né? Com o próprio eCPF, por exemplo, ou eCNPJ. Então, muito bem. Então, olha lá, assinatura digital versus assinatura eletrônica, né? Então, olha lá, aqui foi um exame que o então presidente Bolsonaro fez com um nome fictício e que foi então revelado, e o documento PDF foi então apresentado com assinatura digital, né? Então, quem assinou foi o responsável lá pelo laboratório, ok? E aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um case bastante interessante, né? Então, nós temos aqui, no caso de rematrícula, nós podemos ter, então, um documento com mix, né? Da assinatura digital com a eletrônica. Então, com a digital, eu posso pegar e assinar o documento, pré-assinar o documento e mandar para as pessoas assinarem, de forma que elas tenham, então, a adesão típica de uma rematrícula. A rematrícula está lá pronta e ela deve ser assinada, e a gente coloca o aviso lá, olha, você tem 3 dias para assinar o documento. E aí o nosso sistema do Adobe Sign vai mandando avisos de dia em dia, e etc. E aí nós temos, então, um documento mix, que é o documento com a validação digital, né, já pré-assinado, e depois, porque senão, imagina uma universidade com 40 mil alunos, alguém teria que dar 40 mil cliques só para reassinar. Não, nós criamos já o documento já com a assinatura digital, então o documento ele já parte digital com a assinatura digital, e aí faz a coleta das assinaturas. Nesse caso aqui, ele pegou a assinatura de novo minha e depois minha novamente, só que com outro e-mail, como aqui fazendo a vez dos clientes, né? E aí a parte aqui da auditoria do documento, vejam lá que legal, ó. O documento foi assinado digitalmente, o documento foi criado, o documento foi enviado para a primeira assinatura, que é essa daqui, e aí eu fico sabendo que dia foi visualizado
em que dia e qual e-mail ele foi não só visualizado, como depois foi assinado. Depois, imediatamente foi enviado por e-mail para a outra pessoa que vai assinar, que também visualizou, assinou e aí pronto. O documento assinado foi mandado para as duas pessoas envolvidas nas assinaturas, ok? Então, beleza, estou com um ciclo absolutamente completo e com auditoria. E o legal é que, quando eu recebo esse documento, já vem o documento assinado com a auditoria do mesmo. Então, isso acaba sendo muito legal e dá uma tranquilidade formal para quem adota essa metodologia. E isso daqui da assinatura digital é um benefício que a gente tem aqui do mundo da Adobe, né? Porque afinal estamos no mundo do Creative, do Document Cloud. Ok? Então, olha lá. Aqui só destacando, né? Foi assinado digitalmente, depois foi assinado eletronicamente, né? Então, assinatura digital é uma coisa, assinatura eletrônica é outra. Eu não posso obrigar os meus 40 mil alunos da universidade a terem uma despesa adicional para ter um documento digital e depois que tem o eCPF, você acaba tendo que comprar o quê? A leitora do cartão. Então, são gastos em cima de gastos. Então, com a assinatura eletrônica, a coisa já fica muito mais coerente, muito mais ágil, né? Não vai obrigar ninguém aí, em época de pandemia e fazer um registro na CertiSign ou sei lá onde que o pessoal possa vir a criar um eCPF, né? Então, muito bem. E aí a gente tem, olha lá, um workflow confiável, que a gente tem, então, uma aderência, né, legal às assinaturas digitais. A gente tem como ter a parte de auditoria, temos a parte de segurança e conforme eu disse, o compliant, no segundo, nós fazemos o quê? Temos o workflow, como que ele deve funcionar para a coleta das assinaturas. Seguro e auditável, que acaba sendo bem importante. Ok? Deixa eu passar aqui adiante. Aqui, no caso, é só para análise para quem é usuário do Salesforce, né? Como a gente pode trabalhar de uma maneira mais ampla, quem vai assinar o contrato, na falta de quem vai assinar no lugar e assim por diante. E é isso, a parte teórica é essa. Eu abro agora a palavra para a Simone Lourenço, né? Aqui da Enge também, para a sua palavra sobre o Urcund, como o Urcund acaba sendo beneficiado com o mundo do Adobe Sign e, enquanto isso, eu vou preparando aqui um documento para a gente fazer a apresentação prática, ok? É com você, Simone. Oi, pessoal, bom dia. Eu gostaria de saber, primeiramente, de que instituição vocês são. Seria super importante para a gente poder bater um papinho, né, melhor. Mas já adiantando aquilo, inclusive, complementando aquilo que o Álvaro já falou com vocês, a Adobe Sign é super interessante porque a gente tem a oportunidade de começar através de pequenas assinaturas. Então, por exemplo, eu tenho uma demanda específica para resolver um problema de um departamento, onde eu tenho que colher um número X de assinaturas. Eu consigo implementar isso em poucos minutos, assim, poucos minutos mesmo, é uma questão da gente inserir a solução dentro da plataforma e vocês já passam a utilizar, até a gente chegar no momento de fazer verdadeiras integrações, né, com os sistemas que vocês tenham, para que vocês tenham um processo mais automatizado. Então, o mais importante, e a gente pode fazer isso no momento seguinte, é eu conhecer um pouquinho do projeto de vocês, entender se vocês já utilizam algum tipo de solução, se vocês têm algum projeto que vocês já queiram startar, porque aí a gente vai dimensionando o modelo do Sign que melhor vai atendê-los, tá?
O Álvaro vai fazer, inclusive, uma simulação agora para vocês verem a facilidade que nós temos. Então, talvez, Álvaro, fosse interessante pegar o e-mail das pessoas que estão participando para que elas pudessem assinar esse documento, que a gente poderia fazer a quatro mãos aí para o pessoal entender a agilidade, né? Porque o que a gente mais percebe nesse tipo de solução é que o pessoal acha que é um processo tão complexo, vai demandar tanto código, tanta movimentação interna, que o pessoal fala, ai, eu estou com algumas questões para resolver imediato e vou deixar isso para um segundo momento, né? Acho que vale super a pena. Estou vendo aqui que o Marcos está comentando para utilizar, por exemplo, para uma matrícula, né? Ah, que bacana, Marcos. Você é de que instituição? Escreve para mim aqui só para eu ver. Olha, 4.500 pessoas, eu tendo necessidade de assinatura, você pode contratar, inclusive, Marcos, sob demanda, então, o que a gente chama, o que é a Escola Luz, super bacana. Então, o que você pode contratar, por exemplo? Existe um pack da Adobe, que é um pack por transação, onde eu mais ou menos dimensiono a quantidade de licenças que eu vou precisar. Então, por exemplo, você já tem uma ideia inicial de 4.500. Você pode comprar um pack nessa quantidade, você tem 12 meses para utilizar aquele pack de assinaturas. O que é mais legal de destacar? Quando a gente tem um documento e a gente envia, seja para uma pessoa assinar, seja para 2, 3, 4, né, naquele mesmo documento, eu entendo aquilo, a Adobe entende aquilo como uma única transação. Então, a pessoa que está do outro lado, ela não precisa ter o sign, né? Ela precisa, logicamente, ter um e-mail, né? Ter acesso à internet para ela poder receber aquele documento que você está enviando. Mas, automaticamente, a Adobe ela vai debitar apenas desse banco de créditos que você vai estar adquirindo. E também flexibiliza para você, por exemplo, eu fiz uma projeção aí de 4.500 alunos, porém, no decorrer do período, graças a Deus, né, que assim seja, eu tive um número maior, eu precisei aí de mais 150 transações. Eu vou lá no processo da Adobe e adquiro mais 150 transações e consigo, então, ter essa flexibilidade de aumentar o número de transações que eu possa necessitar. E a outra dica toda vez, você vai perceber que o processo ele vai crescendo meio que exponencialmente. Por quê? Porque hoje você tem uma necessidade específica para coletar assinaturas de rematrícula. Mas você vai percebendo que os demais processos internos que você tem, você pode pegar o pessoal de suprimentos, você pode pegar o pessoal, por exemplo, de secretarias, que tem a necessidade de entregar documentação para alunos, você pode pegar o pessoal do jurídico que queira eventualmente fazer processos internos ou mesmo com fornecedores. Você começa a utilizar muito essa questão da assinatura e você vai perceber que isso aí cresce exponencialmente, tá? Então, é um processo muito simples. O Álvaro vai mostrar aqui agora, eu estou vendo aqui que ele já está gerando, né? Colocou o nome de todo mundo. E nós vamos mostrar para vocês como é que esse processo funciona na prática, tá bom? Álvaro, eu estou por aqui, aguardando você aí nas suas ações. Estou à disposição aqui ao lado, tá, gente? Pode ir me chamando também. Então, estou fazendo aqui o teste do Adobe Sign, né? E aqui eu tenho 5 pessoas e, na verdade, eu preciso de, por exemplo, se eu quiser passar a Isabela para assinar aqui, em terceiro lugar, eu consigo mudar a ordem. Posso pegar e fazer isso. Olha lá, que interessante, ó. Oba. Deixa eu pegar e colocar aqui. Por exemplo, vou pegar e na marra fazer aqui. 2. Epa. Bom, ok. Então, vou pegar a Isabela e passá-la aqui para a última etapa. Então, são 5 assinaturas que, nesta ordem ou em qualquer ordem. Então, eu posso falar em qualquer ordem ou deixar aqui já estipulado como eu vou querer. Vou mandar, então, agora vou pegar um contrato
Um instantinho, deixa eu só pegar o contrato aqui para vocês. Essa questão da gente ter a possibilidade de utilizar numa determinada ordem ou aleatoriamente depende do nível de aprovação que esse contrato deve ter. Por exemplo, ele precisa passar por uma aprovação, eventualmente, da Simone e do Álvaro, para depois subir para a diretoria, que pode ser a Roberta, a Daniele, e assim por diante, que vai assinar em conjunto ou uma ou outra. E tudo isso dá para a gente confirmar. O Álvaro, obviamente, está abrindo para todo mundo, né, para todo mundo ter experiência, mas a gente pode determinar isso, a ordem que a gente quer, se a gente tem necessidade de todas as assinaturas, se uma assinatura eventual pode substituir uma outra. Então, imagina no caso de diretoria, que você tem 2, 3 diretores que você tem que assinar e que basta colher uma ou duas assinaturas. Então, ele dá essa flexibilidade de montar todo esse workflow do caminho que o documento deve seguir, tá? E aí, muito bem. Então, agora ele vai processar o documento, processando o documento, e aí ele vai, então, dizer quem é que vai assinar e aonde. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, Simone vai assinar, perdão, a Simone vai assinar aqui. E vou colocar, então, na página anterior, as rubricas dela, para que ela possa rubricar, ok? Então, por exemplo, aí eu serei o próximo pessoa que vai assinar. E, por exemplo, vou colocar aqui já o meu nome. E no caso da Simone, vou colocar o nome dela. Então, olha lá, fica bastante intuitivo como é que a gente quer que seja feito, né? Campo da assinatura, campos da... Ok, a data, vou colocar a data que ela assinou e o e-mail que ela fez uso para todo o processo. Então, da mesma forma, vou fazer isso aqui para mim, para ficar também da mesma e data, né? Data aqui. Pronto. Aí eu vou colocar, então, a ideia da Roberta como assinatura. E vou colocar o nome dela, porque ela é só testemunha, por exemplo. Vou colocar aqui o da Diane. Ok? Estou fazendo aqui bem vagar. Opa! Aqui não. E a assinatura da Diane. Logo em seguida, vou colocar aqui o da Isabela e e o nome completo. Ok? Agora vem a parte em que a gente vai colocar, então, as iniciais de todo mundo. Porque eu estou querendo fazer um contrato bem cuidadoso, né? Porque lembrando-se que 63% do tempo de contratos é perdido com essas bobeiras, né? E onde que recebemos um contrato? Recebemos um contrato sem as rubricas nas páginas. Então, olha lá. A gente vem ali, já coloca ali iniciais. Beleza. Iniciais. O Álvaro está construindo o documento agora do zero. Imagina que depois que ele construir, ele pode gerar um template disso, ele gera um modelo
E aí, quando ele tiver que aplicar essa mesma regrinha para outros documentos, ele automaticamente só habilita o documento que já está pré-determinado, quais são os espaços que devem ser preenchidos e assim por diante, tá? Hoje ele está construindo para mostrar para vocês que dá para fazer manual também. E aí, muito bem, então agora vem lá, mais a inicial aqui, mais a inicial aqui e mais a última inicial, ok? Tá pronto? Vamos lá? Ah, posso salvar na biblioteca de documentos e enviar, pronto. Tá. Então, vai enviar, quem é a primeira pessoa que vai assinar? Naquele fluxo eu coloquei sendo a Simone, certo? Isso. Espera Olha aí que eu lá, estou então. controlando aqui. A Simone recebeu a solicitação de assinatura. Acabei de receber. Então, por exemplo, eu vou poder agora ver ó, atividade. Então, ó, enviado para ela, montei e enviei. A qualquer tempo a gente pode vir aqui no mundo de assinaturas, então, gerenciar contratos. Então, vou gerenciar o contrato, que é o teste de Adobe Sign, enviado para assinatura. Vocês viram que está em português, né? Então, sem problema. Eu já assinei aqui, estou assinando, colocando Olha lá. a minha A digital. Simone está visualizando. Olha lá, ela já visualizou. Aqui, ó, atividade. E visualizou, enviou, ela abriu o e-mail, está visualizando o contrato, daqui a pouco ela assina. Vamos ver. Estou assinando. Um minutinho só aqui. Deixa eu só Porque clicar. tem três É, rubricas antes da assinatura. Por que se põe rubrica? Que é para ter a certeza efetiva de que o contrato foi lido, né? Não foi assinado de sopetão, o que poderia dar, por exemplo, origem aí a questionamentos, né? Vamos ver como é que tá. então. Aqui para mim, eu estou só assinando, só que ele só está me pedindo. Deixa eu só revisar o documento aqui. Espera aí, gente, que eu estou com a minha conexão meio. Aí ele vem a indicação da onde eu devo inserir a minha assinatura. Eu vou colocar aqui. Estou colocando a minha rubrica. Apliquei. É que aqui ele está pedindo duas assinaturas. Espera aí. Não sei como é que você amarrou o processo. Ele está pedindo a minha assinatura e a minha rubrica. Deixa eu ver se eu... E é assim, engraçado, porque ele está pedindo aqui, clique to... Deixa eu aplicar. Vamos ver como é que eu montei o contrato. Pode ser que eu tenha feito alguma... Ele está exigindo aqui tanto a rúbrica quanto... Vamos ver se assinou. Next. Aqui para mim já estão os dois. Vamos só ver se eu consigo submeter agora para você. Porque aqui ficou amarrado nas duas. Senão o pessoal na hora não vai. As iniciais, em algum momento, acho que de acordo com a... Deixa eu ver aqui. Agora foi. Vamos ver se ele vai. Foi, saiu daqui. Confirma aí. Então, quando vocês receberem, vocês têm duas opções. De digitar, ver se entrou para você direitinho. Olha por aí. Então, vou gerenciar o contrato agora. Voltei lá. É incrível. Sempre que a gente não tem pressa, o contrato vai, que é uma velocidade incrível. Olha lá. 1 de 5 já concluíram, ou seja, Simone realmente já assinou. Vamos olhar lá. Olha lá. O próximo da lista. Já está assinado. Então, agora eu venho
eu vou preencher e assinar, como sou eu mesmo, né? Deixa eu ver se sou eu mesmo aqui. Não, não sou eu mesmo. Não, quem é o próximo da sua lista? Sou eu mesmo. Tá, então vamos lá. Deixa eu entrar aqui, abrir o meu e-mail e vamos ver de que maneira ele vai aparecer. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Taranã. Tá, então eu recebi o e-mail agora. Recebi o e-mail do Adobe Sign. E no que eu recebi o e-mail do Adobe Sign, eu vou lá. Revisar e assinar. Revisar e assinar. Aí pronto, ele abriu o navegador, porque eu estou no computador, né? Então lá, Start. O Aonde? interessante é que ele deixa tudo marcadinho com esses, como se fossem post-its, né? Ou seja, se o Álvaro não, ó lá, enquanto ele não assinar, ele não permite, ó, clica aí dentro. Pronto, beleza. Próximo. Próximo. E aqui é que eu vou assinar. E Ok. sign. Pronto. Agora o que é? Ok. Sign in. Bom, aqui eu nem preciso. Detalhes que aí tá tudo em inglês, mas ele poderia. Tem como configurar isso para português, tá, gente? Por quê? Porque eu tenho um usuário meu eu deixo em português, outro usuário eu deixo em inglês, para ficar mais emocionante. Mas é importante deixar que, claro, que dá para fazer, caso a gente tenha dificuldade no idioma, dá para fazer, inclusive, no idioma local, para ficar mais simples até. Olha lá que legal, ó. Então 2 já concluíram. Vamos ver como é que tá. Olha lá. Simone assinou, Álvaro assinou, agora é a vez da Roberta. Vamos ver como é que está a atividade no jogo. Olha lá. Foi enviado para a Roberta para assinatura. A Roberta precisa acessar o e-mail dela para assinar. Aí, do mesmo jeito que eu fiz, entra lá. Roberta, você está tendo acesso? Qualquer coisa, fale pelo chat mesmo. Colocar no chat aí, vamos ver como é que tá aqui. Deixa eu dar um refresh aqui para ver como é que tá o andamento. Taranã. Ok, vamos olhar como é que está o andamento, a atividade. Então, digamos. Então, elas devem estar Tá. assinando Faz agora. parte, viu, Roberta? Toda vez que a gente a gente é chamada assim a responsabilidade para assinar ou qualquer coisa, aí você não viu a minha internet aqui também, dando uma pipocada? Mas assim, gente, o que é importante, por exemplo, o Álvaro, que é o responsável pelo contrato, ele está acompanhando o andamento. Digamos que a Roberta não estivesse online, estivesse em qualquer outro lugar e o processo parasse lá nela. O Álvaro sabe exatamente onde está parado o contrato. Então, ele tem, inclusive, como mandar para ela mensagens dizendo: Roberta, tem um contrato super importante que eu preciso que você assine hoje, por exemplo, mandar lembretes. Ele consegue configurar esses lembretes para que, eventualmente, a Roberta, que tem um volume muito grande de documentos para assinar, esse documento não fique lá na caixa postal dela sem a devida atenção, porque às vezes são casos que são urgentes, né? Então, é super bacana que o processo inteiro a gente visualiza e a gente consegue dar ali mandar esses lembretezinhos para o pessoal não esquecer, tá? Do tipo, olha, falta um dia para que você possa assinar o contrato, é super importante, coisas do tipo a gente consegue, e principalmente quem gerou o documento sabe exatamente onde o processo está parado. Então, para a Roberta também chegou, vamos ver, vamos aguardá-la.
Oi? Tinha desligado o meu microfone aqui. Então, Chegou? ainda não, vamos ver como é que está. Olha lá, não só a Roberta assinou, como já está na próxima etapa com a Diane, que é muito legal. Então, vamos olhar aqui como é que está o andamento. Aqui, mais uma vez, deixa eu pedir para ele atualizar. Olha lá, das 5 pessoas, né? Então, a qualquer momento, se eu quiser ver como é que está olha lá, baixar relatório de auditoria, né? Vou mostrar para vocês como é que está, que muitas vezes a gente pode querer ver isso, né? Olha lá. Vocês perceberam que em nenhum momento vocês puderam atualizar, ou mexer, ou editar o documento, a não ser o sistema já mostra exatamente aonde vocês vão, onde vocês têm que assinar e onde vocês têm que interagir. Vocês podem visualizar o documento, mas vocês não conseguem alterar o documento. Então, isso mostra a proteção que o sistema dá. Então, exatamente, o documento que a Simone assinou, que a Roberta assinou, e assim por diante, qual assinou, é exatamente da forma e o mesmo texto que foi enviado, tá? Estou comentando isso com vocês porque a gente percebe que em muitos casos de contrato, outras pessoas até comentam com a gente, mas como é que eu vou ter certeza que o documento que eu mandei não foi alterado? Não se consegue alterar, ok? Você pode até parar aqui, olha, não concordo com tal cláusula, volta lá para o Álvaro, que é quem mandou, e fala, Álvaro, isso aqui não está bacana, isso aqui tem que ser revisado. Mas no documento em si, vocês não vão conseguir alterar exatamente para que você tenha segurança, né? Olha lá, 4 de 5 já assinaram. Agora está faltando só a Isabela. Vejamos. Ok. Tá? Então, ó, eu venho aqui na atividade para verificar. Ó. Foi enviado para ela. Falta só a Isabela. Então, falta ela. Vamos ver se ela já... E eu acho que é legal depois você abrir o relatório, óbvio, para mostrar que você consegue detectar o IP, inclusive, das máquinas que foram assinadas. Então, isso é legal. Então, por exemplo, vamos ver o IP da... Cadê o relatório? Perdão. Atividade, não. Auditoria. Relatório de auditoria. Deixa eu abrir já. Abrir arquivo. Beleza. Então, vamos lá. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui, pegar esse IP. Aí, do fácil do manual do hacker, né? Aí tem lá o IP location. Aí a gente tem lá. Vamos ver se esse daqui. Tem vários, né? Então, olha lá. Colocar o IP e vamos ver onde é que está. Find. Então. Eu achei estranho mesmo, né? Olha lá, isso aqui é, no caso da Diane, ela está usando um proxy, né? Que está rebatendo um IP americano, né? Mas no caso aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, da Roberta. Vamos ver qual é o IP da Roberta. Não, é o da Roberta que está rebatendo. Não, peraí, um segundinho. O e-mail dos Estados Unidos e vamos ver esse IP aqui da Roberta. Vamos ver. 1, 2 e pronto, olha lá. Está no Brasil, em São Paulo. Olha lá, dá até mais ou menos para ter ideia e a gente vai olhar que é da Vivo, da organização Vivo. E aí ele dá até o endereço de onde fica o data center da Vivo. Olha lá que legal. Ok? Perto da estação São Judas, do metrô, aquela coisa toda. Então, por exemplo, se a gente quiser se limitar, sei lá, a circulação desse documento, a Roberta só poderia abrir esse documento se ela tivesse no IP da empresa, dá para fazer, a gente até brinca, dá para complicar? Dá para complicar. Dá para a gente fechar isso ao extremo de dizer que a pessoa só pode abrir o documento e assinar enquanto ela estiver dentro do horário comercial, naquele range de IP que está, né, assim por diante, tá?
É que, óbvio, hoje a ideia do Sign é exatamente quebrar essas barreiras, né? Então, em qualquer lugar que a gente esteja, inclusive home office, como é o meu caso, a gente pode continuar interagindo da mesma forma e com segurança, tá? Então, o Álvaro até montou isso, mostra isso para vocês vocês percebam o nível de segurança que esse documento tem. E aí a Isabela vai receber o e-mail, né? Então, aquele número lá do leitor de e-mail é porque é do servidor Indeed. Esse número aqui, ó, 66 é o servidor do Indeed. Tá? Então, agora está faltando a Isabela, aí ela dá uma espiada no e-mail dela para ver se já chegou se já chegou o aviso da assinatura requerida, né? Agora tem aquele caso. Ah, tal pessoa demorou tanto o processo que ela entrou de férias. É possível substituir um destinatário que ainda não tenha assinado, ok? Então, isso é importante para a gente poder viabilizar. A autenticação da pessoa, né? A gente pode ainda mandar uma senha para a pessoa para ela abrir um documento, por exemplo, além do e-mail, tá? Então, vai um e-mail com a solicitação de assinatura e outro mandando uma senha para poder validar. Vamos dar uma espiada aqui como é que está o nosso processo. Vamos ver. Continuamos aguardando aqui. Vamos ver em que ponto da atividade. Olha lá. A Isabela deve estar quase para assinar. Por quê? Porque já tem aqui, então, a indicação de que ela visualizou o documento, né? Então, isso acaba sendo bem legal para a gente poder mais uma auditoria. Lógico que a gente não vai ficar aqui com 4.500 pessoas, né? E aí eles gerariam 4.500 processos, como é o caso lá do Marcos, né? Que então a gente não ficaria lá olhando. No final do dia a gente olha. Ó, aqui já diz que a Isabela já assinou e daqui a pouco vocês vão receber o documento completamente assinado, o documento completamente assinado, ok? Então, por gentileza, vamos ver lá se vocês receberam. Deixa eu abrir lá o meu e-mail também, ver se já chegou. Para mim já chegou. O teste Adobe já foi completo, já está completo. Então, ou seja, o ciclo inteiro já se concluiu. No meu aqui já chegou. Então, para mim, chegou ali, bonitinho, ó. O teste, taranã, foi assinado por Álvaro pelas pessoas, né? Então, muito bem, ó. Tá vendo que aqui está escrito Álvaro J. Venegas é uma pessoa e Álvaro Venegas é outro. Só para a gente poder fazer esses exemplos. E agora eu quero ver o quê? O documento. Posso ver o documento aqui. Vejamos como é que ele está. Ele está devidamente assinado. Vamos ver, ó. Ó, as rubricas de todo mundo. E, finalmente, olha lá, as assinaturas de todo mundo, bacaninha. E o relatório de auditoria junto. Vocês receberam também o relatório de auditoria ou só eu que recebo, por ser o teórico dono do... Não, eu recebi também. E aí, o que eu achei super interessante também, Álvaro, debaixo das nossas assinaturas, se cada um conferir, você vai ver, tem a data e o horário que foram coletadas aquelas assinaturas, tá? Então, tem lá tudo, o nome de todo mundo, o horário. Então, o processo começou, a primeira assinatura foi às 11h43, né? E da Isabela às 11h56. Pareceu um monte de tempo, né? Mas nem foi tanto assim.
Então, isso é muito legal porque a qualquer É o momento... começo do processo. Então, isso é legal porque a qualquer momento, deixa eu voltar lá no... Aqui, ó. Na hora que eu for dar um refresh nessa tela, então ele já vai estar aqui na categoria de documentos encerrados. Olha lá, 5 concluíram, status, assinado. Então, isso fica bem legal a hora que eu vier aqui no concluído. Olha lá, o teste Adobe Sign, no dia 13, que é hoje, completamente assinado. Então, isso dá olha lá, só para não dizer que não falei das flores, né? Olha lá, a gente usa para valer, ó, as comunicações e contratos e adendos de contratos com a Adobe são feitos com o Adobe Sign e não é de hoje, né? Eu tenho documentos assinados desde 2017. Então, a gente vem tocando junto esse trabalho, é que agora, por causa da pandemia, aí deu pressa justificadamente em todo mundo, porque não tem motoboy para 4.500 contratos, não é, Marcos? E aí, sim, aí a coisa pega, né? Aí Então, e o processo ficaria algo super extenso, né? Então, hoje, a gente viu, nós aqui parecia que estava até demorando, né? Que era a última assinatura da Isabela, mas você viu aí que deu que 13 minutos, acho que entre a primeira assinatura e a última. Então, você imagina, vamos dizer lá no caso do Marcos, tem que encaminhar o contrato de matrícula. Se for ensino superior, ainda às vezes você precisa só assinatura do aluno. E se for ensino fundamental e médio, você precisa da assinatura dos pais. Então, você consegue fazer esse ciclo muito rapidamente com bastante segurança. Aí uma pergunta que uma outra instituição me fez. Simone, se eu tiver que protestar isso aí, tiver que levar isso aí para protesto, esse documento serve? Serve. O governo já aceita, inclusive, uma série de documentações, já assina e já utiliza o Sign, tá, gente? Inclusive da Adobe. Então, é super importante que esse processo está assegurado, todo esse processo. Você vê, porque tem autenticidade, tem a intenção da gente de assinar, tem a nossa assinatura, tem todo o processo e tem um relatório que se mostra aonde e como foram assinados esses documentos, tá? Então, isso judicialmente serve. muito bem, gente. O que eu gostaria de agradecer não tem tamanho, né? Eu queria agradecer bastante a presença de todos e espero que tenha dado uma ideia boa do que o Adobe Sign faz e a gente se coloca à disposição. Por hoje, essa a nossa mensagem. Mensagem. E eu queria agradecer a todos e a gente está à disposição. Eu acabei de colar aqui para vocês no chat o meu telefone, esse telefone que está aqui, inclusive, é o WhatsApp. Podemos bater um papo, vocês, no caso, por exemplo, o Marcos já contou aqui um pouquinho, eu precisava depois, a gente vou contatá-los para que eu possa fazer essa dinâmica com vocês, para entender caso a caso, né, o projeto, e para poder indicar qual seria o melhor modelo, né, porque tem N formas da gente fazer esse processo, e aí eu queria poder apoiá-los, né, e aí a gente já gera proposta, faz o processo direitinho, de acordo com a necessidade de cada instituição, tá bom? Então, meu e-mail está aqui, fiquem à vontade para me adicionar também, mas eu, através do cadastro que vocês fizeram, eles estão todos cadastrados, né, Álvaro? Entrou pela nossa intranet, né? Sem dúvida. Tá, então eu tenho o telefone de vocês, espero que o celular, inclusive, para a gente poder bater um papo, tá bom? Obrigada aí pelo apoio, obrigada a todos. Obrigada, Isabela, Marcos, Roberta, obrigada, Álvaro, Diane, obrigada. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.